Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos resolver uma questão de geometria bonitinha, que não requer muita dificuldade, desde o momento que você tem aí os conhecimentos básicos aí, da geometria plana. Aí. Veja, nós temos aí uma semicircunferência, e nessa semicircunferência foi construído aí um retângulo de tal modo que um dos seus lados se apoia em parte do diâmetro, eu disse em parte do diâmetro e não todo o diâmetro, está apoiado na reta suporte que contém o diâmetro, melhor dizendo. O lado paralelo a este lado que eu me refiro tangencia essa semicircunferência, assim como, se você observar, o lado, né, o lado de comprimento menor, né, na verdade a gente chama ele de altura, né, trata-se de um retângulo, né, um quadrilátero de lados paralelos e congruentes 2 a 2, né, os ângulos são todos de 90 graus, e eu tenho nesse retângulo, eu tenho um segmento que parte do vértice B, vai até uma extremidade da circunferência, né? Notando que o vértice B ele está exatamente na extremidade de uma circunferência, e ele passa, né? Ele é uma secante, podemos assim dizer. Ele secciona a semicircunferência de tal modo a intersectar no ponto, na circunferência, o ponto E. Concluindo, portanto, que o nosso triângulo aí, retângulo, está formado, que é o triângulo EAB de bola. Tudo bem? Perceba que nesta figura, se eu ligar o centro ao ponto de tangência, eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu não vou fazer isso para não poluir o exercício, certo? E fazendo isso, né, como eu vou formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, evidentemente, né, esse segmento vai ser perpendicular a ambos os lados e, portanto, paralelo aos lados menores do nosso retângulo. Tudo bem? Então, posso dizer que, ao fazer isso aqui, né, ligar o centro ao ponto de tangência, esse ponto de tangência, né, do lado com a semicircunferência, forma um ângulo de 90 graus, e quando eu ligo o centro a esse ponto de tangência, eu estou, na verdade, traçando o raio da minha semicircunferência. E, portanto, eu já posso afirmar com toda certeza que o lado BC é o raio da minha semicircunferência. Note que do centro da semicircunferência, a linha, né, ao ponto B, que está na linha da semicircunferência, também é o raio da minha semicircunferência. Veja o que ele pede. Ele pede a área sombreada. E a área sombreada, pessoal, é a área de um retângulo, né? Vamos recordar aqui. A área de um retângulo é a base vezes a altura. A altura ali nós sabemos que é o próprio raio da semicircunferência. Eu não tenho essa base e não tenho essa altura. É o que nós vamos encontrar aqui. Veja, eu vou chamar de base do retângulo, e aí observe que ela vai desse ponto A até o ponto B. Eu vou chamar esse segmento de B de base, ok? Lembrando que a nossa altura ali é o próprio raio da nossa
semicircunferência. Beleza. Agora acompanhe comigo. Se eu ligar, né, se eu construir aqui um segmento, né, que vai intersectar este lado aqui, ó, que é a hipotenusa do nosso triângulo EAB, exatamente no ponto médio, veja o que acontece. Ao fazer isso, veja que eu tenho uma secante ao traçar. Isso aqui seria um pedaço do raio, né? O raio sempre intersecta uma secante no ponto médio, formando também um ângulo de 90 graus com essa secante. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou ligar o centro até o ponto médio, ou seja, eu estou intersectando essa secante BE, né? Um pedaço do raio está projetado nesta secante. Lógico que aqui vai ser um ângulo de 90 graus, né? E aí a gente já começa a melhorar a ideia. Vou chamar esse ponto aqui de F. Eu tenho AB, CDE, vou dizer que aqui é o F, ok? Não precisa fazer isso. Você pode trabalhar até com essa figura aqui mesmo, mas eu vou, para efeito didático, para vocês entenderem melhor, ó, vou chamar esse ângulo de alfa e vou chamar esse ângulo aqui de beta. Qual é a ideia? A ideia, primeiro, antes de eu fazer a ideia que eu gostaria de passar para vocês, eu nomeei os ângulos aqui. Eu sei que o triângulo EAD é retângulo, portanto, alfa mais beta tem que ser 90, porque com 90 dá 180 graus. Bom, mas observa-se que o triângulo OFB também é um triângulo retângulo. E se esse ângulo vale alfa, com toda certeza, este ângulo aqui vai valer beta, porque alfa mais beta é 90 graus. Eu vou desenhar, fazer aqui um rascunho, dos dois triângulos em separados, para a gente fazer uma análise mais minuciosa aí. Evidentemente que eu não estou construindo aquele triângulo que está lá, e sim um rascunho, né? Então, despreze aí a escala, considere apenas o rascunho aqui para efeito de estudo nosso. Então, aqui eu tenho o triângulo EAB de bola. Eu sei que aqui é o ângulo alfa, sei que aqui é o ângulo beta. Tudo bem? Bom, o que eu sei mais desse triângulo? Eu sei que esse segmento BE, ele mede 12 centímetros. Sei ainda que mais? Vamos lá. Eu sei que esse segmento aqui, ó, AB, eu chamei de base, né? B de base, né? Eu chamei esse segmento de B de base, certo? Agora eu vou desenhar o outro triângulo menorzinho aqui, ó. Note que eu vou virá-lo, né? E aí eu tenho que ter o cuidado, né? De fazê-lo de forma que eu tenha os ângulos correspondentes aí. Perceba vamos identificar os ângulos. Aqui é o ângulo alfa. Portanto, o vértice B, ok?
Aqui é o ângulo de 90 graus, portanto, o vértice F. E aqui é o beta, portanto, o vértice O. Tudo bem? Agora, identificando o que eu tenho ali, perceba que ao projetar o raio na secante, eu dividi o segmento BE ao meio. Então, aqui vale 6 e esse pedacinho vale 6. Então, eu já tenho algo importante para nós. Eu sei que de B até F vale 6. Bom, que mais? Sei ainda que a hipotenusa desse triângulo pequeno vale R, né? R de raio, né? A hipotenusa aqui, ó, é oposta ao ângulo reto, né? O lado oposto ao ângulo reto, vale o raio. E aí a gente pode perceber que esses dois triângulos, eles têm uma razão de semelhança. E por que motivo? Ora, eles têm ângulos congruentes, respectivamente congruentes. Eu tenho alfa, no outro também eu tenho, que é comum aos dois triângulos. Eu tenho um ângulo de 90 graus, que também no outro eu tenho, isso é suficiente para determinar a semelhança de dois triângulos. Podemos, então, montar a razão de semelhança do seguinte modo. Eu posso dizer que a hipotenusa do triângulo, então, concluímos então, só para terminar aqui, que o triângulo AB é semelhante ao triângulo OFB. E aí a gente pode montar essa razão de semelhança. Como ficaria essa razão de semelhança? Da seguinte forma, eu posso pensar a hipotenusa do triângulo maior, que é 12, está para a hipotenusa do triângulo menor, que é R. Assim como a base do triângulo maior, que é B de bola, né, está para a base do triângulo menor, que é 6. Posso fazer essa multiplicação aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou ficar então com a base vezes o R é igual a 12 vezes 6, né? Mas perceba que a base vezes o R, eu estou me referindo a quem? Observe na figura. Quem é a base? A base de quem? Base do retângulo. E o R quem é? É a altura do retângulo. Eu quero achar exatamente isso, eu quero achar a área. O B vezes o R representa a área do retângulo ABCD. 6 vezes 12, 72 centímetros quadrados. Uma questão bonitinha, de semelhança de triângulos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.